O Arthur Lira tá conspirando contra o Lula na cara dura de olho em 2026. Tá fazendo encontros, jantares com o Bolsonaro, com o Tarcísio de Freitas. Ele vai se dar mal. Vai se dar mal. Ele já sabe que a candidatura do Elmar Nascimento, que é o sucessor dele e o passaporte para o sucesso, ou para o fracasso e o esquecimento, subiu no telhado. Então ele tá tentando de todas as formas se aproximar do Marcos Pereira, que é o preferido do Lula, porque dessa forma pelo menos ele pode garantir alguma coisa. Só que tem muito jornalistazinho, que é uma parte considerável da nossa mídia, preocupado com platitude de aprovação de Lula e não tá cobrindo esses bastidores e essas movimentações do Lira em Brasília, porque é isso que impacta de fato o governo federal. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha desses encontros do Lira contra o Bolsonaro? Você quer que Lula e o Renan Calheiros o esmaguem? Se sim, deixa o like e se inscreva no canal. O Arthur Lira se reuniu com o Bolsonaro na última terça-feira, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, na terça-feira ali da semana do dia 10 de março, para um encontro em Brasília. Houve muita pizza e nesse encontro, além de Lira, Bolsonaro também estavam presentes o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que vai sair do Republicanos e irá para o PL, e também o nosso queridíssimo Ciro Nogueira. O encontro foi na casa de um deputado, não lembro de foi do delegado Zucco. Foi do delegado Zucco. Lá eles discutiram muitas coisas, discutiram o futuro do União Brasil, que o partido está em chamas, e esse foi o segundo encontro do Arthur Lira com o Bolsonaro. O primeiro foi em Alagoas, na época que o Bolsonaro estava de férias, semanas antes do início do ano legislativo, quando o Arthur Lira fez aquele discurso super ameaçador ao governo federal, que passou do tom e o governo não se sentiu ameaçado em absolutamente nada com o Arthur Lira. Nesse encontro da pizza, do jantar, foi discutido quem será o candidato de Bolsonaro em 2026. O Bolsonaro desconversou e falou, não tem como, senão eu vou esvaziar o meu poder. E o Ciro Nogueira questionou o Tarcísio de Freitas sobre a possibilidade dele disputar a presidência, dele e Tarcísio. E daí o Tarcísio falou, também desconversou. Por quê? Porque o Ciro Nogueira quer ser ele que é do PP, do Arthur Lira, quer ser o vice em 2026, talvez do Tarcísio, pelo PL. O Ciro, inclusive, foi até convidado a ser secretário do Tarcísio em São Paulo. Ciro, que é do Piauí, mas isso romperia com o Estado e pegaria muito mal, até para uma disputa para ser senador, que ele vai ter que disputar depois em 2026 de novo. O Lira, ele está fazendo todas essas costuras para fazer acenos ao Bolsonaro e também ao bolsonarismo por conta do Elmar Nascimento, e isso a gente já sabe que é o plano principal do Arthur Lira. Pelo seguinte, o Lira, ele quer lançar o Elmar Nascimento como sendo seu candidato, que é do União Brasil. União Brasil, que está todo aquele problema que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Para a candidatura do Elmar Nascimento ser viável, o Lira precisa do apoio do PL. Talvez o PL lance candidato no primeiro turno, mas o apoio invariavelmente vai acontecer no segundo, porque o Lula quer apoiar o Marcos Pereira. Na verdade, o Lula não queria o Marcos Pereira, o Lula queria o Antônio Brito do PSD. Mas o Antônio Brito dificilmente vai ser emplacado, então vai ter que ser o Marcos Pereira mesmo, que é da Igreja Universal. O Marcos Pereira é menos indigesto do que o Elmar Nascimento, cá entre nós. Então, entre apoiar Marcos Pereira, o candidato do Lula, que nunca teve muita proximidade com o Bolsonaro, e apoiar o Elmar Nascimento, que é do Arthur Lira, o PL tende a apoiar o Elmar Nascimento, dando aí mais 95 votos. Essa é a conta que o Arthur Lira tem. O problema é o perigo que é a União Brasil. União Brasil, que está com vários problemas na sucessão, mas a União Brasil tem, no Senado, a grande possibilidade do Davi Alcolumbre ser novamente presidente da casa. E aí o cenário ficaria o seguinte, Davi Alcolumbre no Senado e Elmar Nascimento na Câmara dos Deputados seriam dois parlamentares da União Brasil comandando o Legislativo. Para o governo federal isso é péssimo, porque a União Brasil é o partido do Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que está falando com plano de disputar a presidência em 2026, tendo Michel como vice. Então você pode ter nas duas casas pessoas que são adversários diretos na sucessão presidencial do Brasil. Então para o governo federal isso é péssimo. O Alcolumbre é tolerável. Agora, Alcolumbre e Elmar Nascimento, não. Tem que ser evitado essa dobradinha do União Brasil. E não é somente o governo federal que pensa assim. Outros partidos também pensam dessa forma e estão tentando esvaziar essa candidatura do Arthur Lira e também do Elmar Nascimento para não dar tantos poderes assim para o União Brasil. Esse é o problema, esse é o cenário que o Lula quer evitar e esse é o cenário que o Arthur Lira
quer de todas as formas ter. Pelo seguinte, o Lira, ele teme que ele caia no esquecimento. Aconteça com ele como aconteceu com o Rodrigo Maia, que era todo poderoso, o primeiro-ministro branco, aquela coisa toda que aconteceu com o Maia, sumiu. Foi traído pelo próprio partido e aí depois não conseguiu fazer o sucessor, que era o Baleia Rossi. O medo do Arthur Lira é o seguinte, ele sabe que ele pode perder tudo. O plano do Arthur Lira é disputar o Senado e ser senador. Se ele não conseguir fazer o sucessor, ele perde força. E talvez ele nem consiga ser senador. Ser senador não, perdão, ser ministro do governo Lula, que é o plano dele. Porque, ó, eu vou colocar aqui o meu sucessor, o Elmar, e eu assumo um cargo no governo e disputo o Senado de 2026 contra o Renan Calheiros. Ótimo. Para ele ter força de pleitear o ministério, ele precisa ter ascendência diante da casa, diante dos deputados. E como ele vai fazer isso? Com o Elmar Nascimento. Se Lira perder com o Elmar Nascimento, ele perde simplesmente tudo, pessoal. Tudo. E a destruição de Arthur Lira está posta. O que o Lula quer fazer? Ele quer fazer exatamente isso. Ele quer arrebentar com o Arthur Lira. Hoje, segundo a Bela Megali, a sucessão do Arthur Lira tem, com o adversário dele, saindo de 150 votos. Faltaria mais 107 votos para conseguir formar esse sucessor. O Lula fomenta o Marcos Pereira, que é do Republicanos. E vai ficar mais fácil com a saída do Tarcísio de Freitas. O Lira tem muito medo disso. Por isso que ele não quebrou o acordo que teve com o PL e manteve a CCJ com o PL. Já era um acordo antigo, mas havia toda a especulação que o Lira poderia romper esse acordo, só que se ele rompesse esse acordo, o PL falou, se você romper, você já era, a gente não vai votar em você. Não vamos votar no Elmar. Acabou a palhaçada. E aí, ele permitiu a Caroline Detoni para ser presidente da CCJ e abriu as pernas e foi dessa forma. Só que o Lira sabe, pessoal, que a candidatura de Elmar Nascimento subiu no telhado. Ele não vai conseguir. Elmar Nascimento não vai ser presidente da Câmara dos Deputados. Não vai. Então, o que o Lira faz? É muito arriscado ele jogar o Elmar Nascimento para disputar e ser derrotado, mesmo com o apoio do PL. Porque aí você tem MDB, você tem os outros partidos, a federação do PT, que tem 90 deputados, apoiando o Republicanos e o candidato dele, que é o Marcos Pereira. Se o Lira jogar o Elmar contra o Marcos Pereira e perder, Lira perde tudo. Então o que ele está tentando fazer? Costurar uma federação entre o PP, o União Brasil e o Republicanos. Porque dessa forma o Lira pode entregar os votos do PP ao Republicanos e garantir alguma coisa, talvez uma CCJ ou uma comissão importante, como do orçamento, pelo apoio dado ao Marcos Pereira. E com essa federação ele consegue fazer isso. O problema é que tem toda a discussão e da sucessão do União Brasil, que vai congelar as discussões para essa federação. Mas eu sinto que o Lira sabe que a candidatura do Elmar Nascimento subiu no telhado, então ele está tentando garantir alguma coisa com o Marcos Pereira. Que pelo fato do Tarcísio de Freitas deixar o Republicanos e migrar para o PL, fica muito mais fácil para o Lula apoiar o Marcos Pereira. Porque poderia acabar acontecendo o mesmo problema com o Elmar Nascimento. Ter na Câmara dos Deputados alguém integrando um partido de um sucessor em 2026. Que no caso o Tarcísio de Freitas sempre era muito especulado. Se o Tarcísio sair e mudar para o PL, não há mais o que o Republicanos possa temer, ou até mesmo o Lula, não há mais nenhum constrangimento, então eles podem fazer essa união, formalizar esse apoio. Esse é o cenário que está sendo discutido. Por que toda essa, não vou dizer conspiração, mas toda essa movimentação não é apresentada, não é discutida pela grande mídia? Eu sinceramente não sei, mas deveria.